Livro de Salmos 125. Como os irmãos sabem, estamos acompanhando o Cântico dos Degraus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Cântico dos Degraus. Nós estamos aqui, diante de um autor anônimo. Nós não sabemos quem escreveu. Alguns sugerem que foi Ezequias, mas também não dá para ter certeza. Salmos 125, louvado seja Deus. Um dos salmos também mais conhecidos, da Bíblia. Acredito que isso aqui já foi dito por milhares e milhares de cristãos em volta de todo o mundo. Diz assim o texto bíblico: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, obrigado, meu Deus, por esta quinta-feira maravilhosa, por estarmos na Tua casa, meu Deus, por estarmos aqui no lugar de reunião, adoração a Ti, lugar de ouvir a Tua voz, lugar de Te buscar, lugar onde fazemos as nossas campanhas, lugar onde também buscamos sentir a Tua presença, lugar também, meu Deus, de relacionamento com os irmãos, lugar, meu Deus, que nós viemos, meu Deus, aqui por muitas vezes alegre, lugar também que nós viemos aqui por muitas vezes passando lutas e provações, lugar que nós viemos aqui muitas vezes angustiados, mas também um lugar, meu Deus, abençoado, que o Senhor aqui também nos abençoa, nos dá a vitória e nos faz prevalecer diante da Tua presença. Senhor Deus, Tu és poderoso, meu Pai, e nós estamos aqui hoje, meu Pai, porque nós confiamos no Senhor como nosso protetor. Nós estamos aqui, meu Deus, nós não saímos de casa à toa, nós não saímos de casa em vão, nós só viemos aqui, meu Deus, porque nós confiamos no Senhor, nós depositamos a nossa confiança em Ti, que é quem pode fazer algo por nós. Que o Senhor venha edificar, meu Deus, nos aqui através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar e adorar o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Salmo bem conhecido, irmãos? Bem conhecido. Os irmãos já leem na Bíblia várias e várias vezes, já se depararam diante desse salmo, e ele é um salmo que realmente ele chama muita atenção do povo de Deus, porque ele tem um modo diferente de ensinar. Esse salmo ele tem um jeito diferente de ensinar a respeito da proteção do Senhor, Semana passada nós vimos o Salmo 124, que se não fosse o Senhor do nosso lado, a gente teria morrido. Sim ou não? Por várias vezes, se não fosse o Senhor, nós teríamos morrido. E o salmo que nós vimos, o 124, é um salmo de livramento. E olha que interessante, livramento e proteção é a mesma coisa, só que dá para ser dito de uma forma diferente. Porque livramento muitas vezes é quando está para acontecer e Deus vai e não deixa.
Só que aqui está falando de Deus como um escudo, onde as coisas não chegam, onde o povo está de fato protegido e pode viver despreocupado. Olha que interessante isso. É a mesma proteção do salmo anterior, mas ela está atuando agora de uma forma diferente, né? Se a gente fosse ver aqui algumas palavras por palavras, nós já poderíamos diferenciar aqui essas três primeiras palavras: os que confiam. Os que confiam, olha que interessante isso, porque tem quem confia e tem quem não confia. Tem quem confia e tem quem não confia. Isso aqui é muito interessante. A nossa vida sem confiança, não vou nem falar no Senhor por enquanto, mas olha bem, a vida como ela é dependente de confiança. Ela é dependente de confiança. Para eu estar aqui na igreja com os irmãos, eu tenho que confiar em Deus, mas também tenho que confiar nos irmãos. Já pensou? Eu estar num lugar cheio de bandido, ladrão, eu não ia. Vocês iam? Não ia. Vocês vieram aqui porque vocês estão confiantes de que vocês iam sair de casa, iam chegar em segurança aqui, e vocês também confiantes de quem também estaria aqui. Outra coisa, vocês não viriam aqui se vocês pensassem assim: eu não vou porque o pregador vai pregar heresia. Então, vocês não iam sair de casa para ouvir heresia. Vocês vieram confiando que o pregador ia pregar algo concreto, algo de acordo com a palavra de Deus. Sim ou não? A nossa vida de modo geral, no emprego, com os familiares, tudo depende de confiança. Para você comprar alguma coisa aí no mercado, você está ali confiando de que aquela validade daquele produto é verdadeira. Então, aqui está a validade tal, vou confiar e vou comprar. Tudo depende de confiança. Quando há desconfiança, todo mundo cai fora. Quando você perde a confiança de alguém, a primeira coisa que você quer é o quê? Distância. Sim ou não? Você quer distância. Então tem aqui, o salmista está falando agora, os que confiam no Senhor. Por quê? Porque o contexto da qual o salmista está falando é um contexto onde tem aqueles que confiam e tem aqueles que não confiam. Isso é muito interessante, porque o contexto da qual ele está falando é aquele mesmo contexto que eu expliquei para vocês na semana retrasada e também na semana passada, acerca do livro de Neemias, no capítulo 4. Quando eles voltam da Babilônia para Jerusalém, depois passados os 70 anos da Babilônia, quando eles voltam para a Babilônia, precisa reconstruir a cidade, precisa reconstruir as casas, precisa reconstruir o muro e, o mais importante, precisa construir o templo de Salomão, que era o templo onde ali habitava a glória de Deus. Quando a glória de Deus descia naquele templo, ninguém conseguia ficar de pé, até quem estava lá fora sentia a presença. Os sacerdotes não conseguiam fazer os seus trabalhos, porque eles não conseguiam, se tivessem pecado, morria na hora. Por isso que tinha primeiro a expiação. Então era o mais importante, era fazer a reconstrução do glorioso templo. Só que para fazer reconstrução de templo, tem que fazer muralha, né? Para não ter infiltração dos inimigos. E naquele tempo tinha um problema muito sério, que tinha inimigo ao norte, tinha inimigo no sul, tinha inimigo no leste, tinha inimigo no oeste. Para todo lado tinha inimigo, em volta de Jerusalém tinha inimigo. Só que o salmista, ele está trazendo uma clareza, só que agora de forma geográfica. Olha que interessante. Ele está trazendo a teologia da proteção do Senhor, só que de forma geográfica, de forma visível. Assim como vocês estão vendo esses montes em volta de Jerusalém, assim também é o Senhor em volta de seu povo. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como um monte
que não se abala, mas permanece para sempre. Aqui é outro problema que tinha na época. Um problema de confiança até no próximo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles eram poucos, tinha poucos. O governo que dominava na época eram os persas, ou seja, ainda não era Roma, mas eram os persas que dominavam na época. A Pérsia era um império e ela dominava sobre Jerusalém. E com toda essa dificuldade, tinha um problema que era que nem todos eles estavam ali confiando no Senhor. Sabe o que aconteceu muitas vezes na história? O povo, por se achar fraco, pensava assim: então vamos nos aliar aos inimigos. Assim nós teremos mais chance de sobreviver. Tem esse pensamento, né? A pessoa, se a gente não pode contra eles, vamos junto com eles. É um meio de sobrevivência. Porém, o povo de Deus, ele não pode ter uma confiança abalada. Ele não pode ter ou é o Senhor, ou é o Senhor. Imagine, você está lá no seu trabalho, sempre quando chega dezembro, o que acontece? Surge uma conversinha na empresa, né? Escapa uma conversinha na empresa. Alguém fala assim: ó, vai ter uns cortes aí, né? De vez em quando surge uma conversinha na empresa assim: ó, vai ter uns cortes aí. Será quem é que vai ser cortado? E aí a confiança do povo já pensa o quê? Meu Deus, eu posso acabar perdendo meu emprego. Então aí, partindo disso, muitas vezes, se a pessoa compactuar com pessoas erradas, ela acaba fazendo coisa errada para garantir o emprego dela. Mas aqui é o seguinte: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele é uma pessoa centrada. Ela é uma pessoa que ela não tem a confiança dela no colega de trabalho, nem no patrão. A confiança dela não está nas armas, não está no carro, não está na casa, não está na fortaleza, mas a confiança dela está no Senhor. Então essa pessoa, ela não fica mudando, ela não fica uma pessoa medrosa, uma pessoa transigente. Uma hora tá de um jeito, outra hora está de outro. Não, a pessoa que está com a confiança no Senhor, ela é como um monte. O monte, ele não sai do lugar. O monte não tem chuva, não tem sol, não tem nada para abalar ele, porque ele está ali e ele é aquilo. Ele está em um firmamento que não tem como mudar ele de lugar. A pessoa que confia no Senhor, ela é desse jeito. Ela é centrada. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Então eu e você, nós não pode ter a nossa confiança abalada, se balancear com qualquer coisinha. Tem gente que está vivendo dias com medo da notícia que vai sair. Tem gente que já acorda, já pega o celular, vai para o blog, aí já vê a notícia ruim no blog, no caminho já sai espalhando a notícia para os outros e ficando com mais medo ainda da cidade, da economia do mundo. Não, meu irmão. O que confia no Senhor, ele não está abalado. Ele não acorda abalado e vai perder a noite de sono abalado com nada. Ele confia no Senhor. Vocês estão entendendo como que uma pessoa que tem a sua confiança abalada, ela ainda é capaz de abalar os outros? Mas a pessoa que confia no Senhor, ela acorda confiante, ela vai para a rua e ela faz os outros confiar ainda mais no Senhor Jesus. Assim é aquele que confia no Senhor. Essa pessoa, ela não se abala, é como um monte. Os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso aqui, para nós, trazendo para nós, é isso, essas dificuldades da nossa vida. Para aquele povo daquela época, era uma dificuldade ainda maior, e cantar esse louvor
cantar esse hino era um ato de muita bravura no coração. Por quê? Porque ali as pessoas estavam dominadas pelos persas. Ou seja, eles não eram totalmente livres. Eles tinham uma certa liberdade para construir o muro da cidade, tinham uma certa liberdade para construir o templo. Tinham inimigos que estavam dominados pelos persas também, mas esses inimigos eram inimigos de Israel. E esses inimigos, eles atentavam contra o povo de Israel. E mesmo em desvantagem, eles ainda podiam dizer: nós confiamos no Senhor e nós vamos continuar construindo. Nós vamos edificar essa cidade, nós vamos construir esse muro. Se eles vier, nós vamos estar preparados, porque nós confiamos no Senhor. Se os persas impedir, nós vamos dar um jeito, porque nós confiamos no Senhor, mas essa construção vai sair. Era esse o nível de confiança. Uma afronta muito grande dos inimigos reais. Os inimigos zombavam, os inimigos iam contra, mas eles adoravam ao Senhor, falando: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Aquele monte lá que você está vendo, aquele monte. Os que confiam no Senhor são como aquele monte ali, que ele está ali sempre e ele não se abala. E ele vai continuar ali para sempre. Assim como é esse hino, o monte Sião está lá até os dias de hoje. E todo mundo que confiou no Senhor até os dias de hoje prevaleceu. Olha o próximo assunto. Como estão os montes? O salmista, através desse louvor, estava a fim de ensinar acerca do que era visível na época e usando a geografia de Jerusalém. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, desde agora para sempre. Esse louvor ele era cantado tanto por toda a época de peregrinação para Israel, depois dos montes edificados. Esse louvor foi adorado, porque depois que reconstruiu o templo, voltou a peregrinação para o templo para fazer a expiação, para as festas que tinham para fazer. Então ele era entoado por todo mundo. E como uma grande bravura: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Quando nós olhamos para a geografia da época, de fato, Jerusalém não era como é hoje. Se vocês pesquisar Jerusalém hoje, está lá os montes, mas vocês vão ver uma cidade muito mais extensa do que era na época. Antigamente era uma cidade dentro de um muro muito grande. Ou seja, não era igual a muralha da China. Era uma cidade pequena, com um muro muito grande em volta, e de longe dava para ver o templo da glória de Deus. O templo de Salomão, onde ali descia a presença de Deus. Em volta, bem perto dos muros, já começava o início daqueles grandes montes. E são vários. E são realmente em volta, exceto na parte que é o lugar do Armagedon. Então, o salmista ele usa a geografia, ele usa aquilo que é visível. Imagine explicar para uma criança a proteção de Deus, irmãos. Tem hora que a Helena pergunta para a gente o tamanho de Jesus. Como é que eu vou falar o tamanho de Jesus para a Helena? Tem como eu falar? E aí ela brincando, e ela fala: a sua mão é do tamanho da mão de Jesus. Eu falo: não, a mão de Jesus é maior. Mas eu tenho que falar para ela que Jesus também tem Jesus na forma física, tem Jesus gigantesco na forma espiritual, e tem Jesus espiritualmente morando no nosso coração, que é do tamanho da nossa mão. Imagine explicar isso para uma criança. Só que o salmista aqui, ele encontrou um jeito de falar da proteção de forma visível. Está vendo os montes em volta de Jerusalém? Assim é o Senhor em volta do seu povo. Tem uma proteção grande. Não dá para explicar. Vocês estão vendo os montes, é desse jeito. É do jeito que você está vendo os montes aí, é o Senhor em volta do seu povo. Nós estamos rodeados dos montes e o Senhor está assim em volta do seu povo. Isso é
teologia de forma visível, falando das coisas espirituais e mostrando as coisas visíveis para comparar, porque não dá ainda para fazer uma comparação fiel como é a proteção do Senhor na nossa vida. E aquele povo, ele entendia da proteção do Senhor, porque como eu falei em Isaías 36 e 37, o povo de Deus recebe ali uma afronta muito grande na época do rei Ezequias. E aquele guarda, ele afronta tanto Deus vivo, afronta a fé, afronta o rei, afronta o povo e fala: vocês não vão conseguir, não tem Deus para fazer vocês escapar da mão do rei da Síria. Não tem como vocês escapar, pode abandonar tudo e se render. Mas aí no outro dia à noite, o Senhor manda um anjo, e um anjo só mata 185 mil homens. Isso que é proteção. Nunca houve um Deus para fazer isso, a não ser o nosso. Nunca houve, na história, nunca houve um outro acontecimento como esse. De 185 mil homens morrer de uma só vez. Até na bomba de Hiroshima e Nagasaki, não foi isso tudo de gente que morreu. Foi, se eu não me engano, nenhuma daquelas bombas foram 100 mil japoneses que morreram. Naquela bomba que os Estados Unidos jogou. Mas nem com a bomba de Hiroshima foi capaz de matar esse tanto de homem. E um anjo do Senhor foi capaz de, em uma noite, matar 185 mil homens. Olha o tamanho da proteção. Isso com um anjo, irmãos. Então o nosso Deus, ele tem um poder que não dá para comparar, não dá para imaginar, não dá para calcular. Não tem bomba atômica para comparar com o poder de Deus, nem se soltar todas que tem no mundo. Se o homem quiser soltar e Deus falar assim, não vai explodir, não explode. Porque o homem não tem poder, não tem mais poder do que Deus. Aleluia. Passando a seguir, nós vemos agora uma questão política no versículo 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. Olha que bravura falar isso. Como é que eu explico isso, meu Deus? É muita ousadia uma pessoa que está sobre outro governo, dominado por outro governo, falar isso. Nessa época, quem dominava eram os persas, na época da reconstrução, né? Começou, a Babilônia invadiu, levou cativo para a Babilônia, depois vem os medos, depois vem os persas. O rei Ciro deixa o povo embora, mas ainda fica sob o domínio dos persas toda a região. Ou seja, quem manda é os persas. Se o rei da Pérsia falar, vai acontecer isso, tinha que acontecer. Vocês lembram da lei dos medos e dos persas no estudo de Daniel? O rei Dário, né, ele recebeu uma ideia de que ninguém podia mais orar, tinha que falar com ele primeiro. E se ele assinasse um documento, aquilo tinha que acontecer. Ele assinou o documento de que ele ia ser Deus durante 30 dias. Um documento redigido pela lei dos medos e dos persas. Se estava assinado, tinha que acontecer. Daniel pegou, abriu a janela e falou: eu vou orar. E Daniel orando, chegou diante, os invejosos, chegou diante do rei Dário e falou bem assim: rei Dário, assim como você disse, na lei dos medos e dos persas, ninguém pode orar, ninguém pode pedir nada a Deus nenhum. Primeiro tem que pedir para você, para depois pedir para qualquer outro Deus. E o rei Dário falou: foi mesmo, eu fiz isso. E quando falou: pois é, Daniel estava orando, o rei Dário desesperou, porque o rei Dário era amigo de Daniel. Só que tinha que acontecer, porque quem orasse, quem pedisse qualquer coisa a um outro Deus que não fosse o rei Dário, tinha que ser jogado na cova dos leões, e assim aconteceu com Daniel. Então, a autoridade dos medos e dos persas era muito grande, sim ou não?
a ponto de um rei ele não poder revogar a sua lei no mesmo dia, é porque a autoridade era muito grande. Se falasse e assinasse o documento, tinha que acontecer. Aqui nós vemos o versículo 3, porque o cetro da impiedade não permanecerá. O cetro da impiedade naquele tempo era a Pérsia. A Pérsia que mandava naquele tempo. O cetro quer dizer, né, aquele objeto que mostra governo, poder, é como um bastão, um cetro, que é como quem tem aquilo tem o poder e o bastão. E o salmista ele diz isso aqui no texto como o cetro da impiedade, porque era um império totalmente contaminado, um império totalmente corrupto, um império totalmente que serve a Satanás. Tanto que Daniel, orando ao Senhor, quando ele faz um jejum, quem é que vem atrapalhar o anjo que vai trazer a resposta para Daniel? É justamente o principado da Pérsia. Olha só como as coisas acontecem no mundo espiritual e no mundo físico. Está dando para entender a gravidade do problema? Lá em Daniel, a questão era espiritual. Daniel ora e o principado da Pérsia impede a resposta chegar a Daniel. Mas aí vem Miguel e faz a resposta chegar, sim ou não? Aqui o salmista está falando de uma questão diferente, que é o cetro da impiedade. O cetro da impiedade era o governo persa, que era um governo também idólatra, tinha seus deuses, tinha a prostituição, tinha tudo de ruim, tinha a matança, tinha um governo que abusava, tinha um governo que cobrava impostos altos. Então, aqui nós estamos diante de uma questão política que estava sobre o domínio do povo de Deus naquela época. Mas o salmista está com a confiança lá do início. A confiança do versículo 1 está no salmista. Os que confiam no Senhor. E por isso ele está dizendo, porque o cetro da impiedade não permanecerá, mas não tem saída, porque é um império. É um império. Mas nesse tempo aqui, provavelmente também já tinham os escritos de Daniel. Nesse tempo aqui, já tinham os escritos de Daniel, já tinham os escritos de um homem que botou o joelho no chão e começou a jejuar, e que a oração dele fez o Senhor enviar Miguel a seu favor e impedir o principado da Pérsia de atrapalhar a resposta chegar para o povo de Deus. Aleluia. Nesse tempo aqui já tinha. Nesse tempo aqui o povo já confiava ainda mais no Deus Todo-Poderoso. E por isso que ele está aqui, o salmista está aqui cheio de confiança. Porque o cetro da impiedade não permanecerá. Se Daniel, com o joelho no chão, jejuando, adorando ao Senhor, se humilhando, veio Miguel e venceu o anjo mais forte, o demônio mais forte da Pérsia. Quem é eles para permanecer? Eles só estão aqui até quando o Senhor permitir, mas eles não vão permanecer. É isso que ele está falando. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Olha que interessante. O justo, irmãos, é natural do justo ele ter a graça de Deus. A sorte está a favor dele. Mas não é a sorte que o ímpio fala. Não é aquela sorte que as coisas acontecem por coincidência. Não, por coincidência caiu um pix na minha conta. Não. Não é dessa sorte que o povo fala. Não. É aquela sorte que é a graça de Deus. Deus abençoa. O salmista conhece essa sorte. A sorte do justo. Lembra de Jó? Jó tinha tanta coisa, irmão, que fica difícil até lembrar. O tanto de ovelha, o tanto de boi. Nós lembramos dos filhos, tinha 10 filhos, né? Nós lembramos que ele tinha uma mulher e era fazenda à vontade. É a sorte do justo. A sorte do justo não vem pela sorte comum, ela vem pela bênção do Senhor. Só que aqui nesse tempo tinha um impedimento. Porque quando a gente lê com atenção, a gente vê,
porque o cetro da impiedade, governo Pérsia, não permanecerá sobre a sorte do justo. O povo de Deus, os justos, sempre foram abençoados. Sempre foram abençoados. Abraão, Isaac, Jacó, os justos sempre foram abençoados, mas tem um impedimento aqui. A sorte do justo está encontrando um impedimento que está no cetro da impiedade. Como é que é isso? Como tem um governo dominando, o governo pega parte dos bens para ele. Igual eu e você que vai comprar um pacote de arroz, metade que a gente paga é o pacote de arroz, a outra metade é o imposto. Sim ou não? A gente vai comprar um carro, metade a gente está pagando pelo carro, a outra metade é imposto. Por isso que fica caro. Vocês estão vendo a situação aqui? E o salmista está falando, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Uma hora isso tem que acabar. Uma hora a gente não aguenta mais, sim ou não? Para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Olha o que acontece no Brasil hoje. Acontecia naquele tempo também. O que é isso? O governo oprime tanto que o povo fica corrupto. Eu quero saber se vocês estão entendendo esse versículo. Na profundidade que o salmista traz. Porque o cetro da iniquidade, da impiedade, não permanecerá sobre a sorte do justo. Para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Está tão difícil as coisas. Está tão difícil as coisas. Eu vou lá na prefeitura para ver se arruma um emprego fantasma para mim. Está tão difícil as coisas. Eu vou procurar um emprego de prefeitura. E aí eu vou pegar o carro da prefeitura. Eu acho que eu vou trabalhar de Uber com ele nas horas vagas. Corrupção. Está tão difícil as coisas. Eu vou virar médico. E aí eu vou chegar lá na UPA. Eu vou escrever o meu nome lá. Marcar o ponto. E vou me embora para o consultório. Vou me embora para casa. Deixo o povo lá sofrendo. Eu ganho da prefeitura e ganho do consultório particular. Estendendo a mão para a impiedade, para a iniquidade. Roubando. Como as coisas é difícil, então eu vou roubar um pouquinho. Vou me aliar aos partidos políticos para ver se sobra alguma coisa para eu tirar vantagem. Essa é o que o salmista está falando. O cetro da impiedade, ele oprime a ponto de muita gente que é boa passa a ficar ruim. Mas o salmista tem uma oração. O salmista, ele faz uma oração. Você já orou uma coisa pequena que Deus foi lá e respondeu? 2, 3 palavras. E Deus falou, é seu. Eu já orei tanta coisa pequenininha assim que Deus foi lá e fez. E tem umas orações longas que está ainda para acontecer. Mas Deus já falou que vai acontecer. Mas tem aquelas oração pequenininha que a gente ora e que Deus responde, é gostoso demais, sim ou não? É bom demais. E olha o que o salmista fala no versículo 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Coisa boa é quando a gente ora o que Deus quer fazer. Porque tem hora que a gente ora o que a gente quer e a gente já fica meio receoso. Quase será? Mas quando a gente ora o que Deus quer, meu irmão, a gente já vai logo com fervor. A gente já vai e ora com gosto, sim ou não? Deus falou que vai fazer, eu vou orar para Ele fazer mesmo. E aí tá nós dois alinhados, eu e Deus, na mesma oração, no mesmo propósito, já deu certo. Aqui o salmista ele faz uma pequenininha oração, ó. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Ainda tem aqueles, Senhor, que mesmo na dificuldade, mesmo com o inimigo, mesmo com corrupção, mesmo com tudo dando errado, ainda é justo, ainda tem um coração bom. Faz bem a esse, Senhor. Faz bem a esse. Cuida desse, Senhor. Abre as portas para esse. Ainda tem esse
que mesmo na hora da dificuldade não vai mexer com coisa errada, não vai se entortar, não vai ficar abalado. Ainda tem esse Senhor que confia no Senhor. É o que o salmista está falando, irmão. E esse tem que ser eu e você. O Senhor tem que encontrar em nós isso aqui, ó, os bons e os retos de coração. Tem que estar aqui hoje. Porque é esses que o Senhor vai fazer o bem. É esses que o Senhor vai dar graça. É a sorte do justo está sobre esses. Agora o jogo muda. Porque o salmista também continua falando. Quanto àqueles... quando fala isso, quando está falando de uma coisa boa, aí vira o jogo assim. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, com os que praticam a maldade. Sabe o que ele está falando? Aquele, Senhor, que é abalado, aqueles que não confiou, aqueles que ao invés de permanecer firme, deu a mão para a iniquidade, começou a passar a perna em um e no outro, começou a viver de uma maneira igual a dos ímpios. O Senhor vai levar eles para onde? Vai levar junto com os que praticam maldade. Meu Deus do céu. Irmãos, nisso aqui eu estava pensando hoje, e envolve muitas vezes até as nossas companhias. Não quem está perto de nós simplesmente, mas quem a gente compactua a nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Já falei para vocês que quando eu era jovem, no meio da festa, falei para um amigo meu e para uma amiga, falei: amanhã eu não venho mais, eu vou para a igreja. E eu vou servir a Jesus. E eu voltei para a igreja. Nisso, o meu amigo, ele continuou lá nas festas. Mas passou um mês, ele ainda ia para alguns lugares comigo, ia para a igreja comigo. E eu falando para ele: você tem que voltar para Cristo. Ele: eu vou voltar. E aí ele voltou, cresceu na igreja junto comigo, amigo de infância. Tinha vez que ele ia lá para casa, ficava 15 dias lá em casa. A gente andava junto demais. E aí nisso, ele: não, vou voltar para a igreja. Um dia a gente foi numa festa lá em João Batista, ele pegou: vou voltar para a igreja, vou voltar para Jesus hoje, aceitou Jesus de novo e pronto. Aí veio para a igreja da UB6 e começou a cantar na mocidade comigo. Isso, passou um ano, a gente andando junto, só que ele era tipo assim, comigo ele andava todo certinho. Eu tinha tomado a minha decisão. E se ele não quisesse, ele ia para lá, mas eu tinha tomado a minha decisão. E ele perto de mim andava todo certinho. Mas ele tinha amizades em vários lugares, no celular, várias amizades. E comigo ele andava certinho, mas com as outras amizades era diferente. Aí uma vez uma menina chegou em mim, e a menina bem assim: diga com quem tu andas que direi quem tu és. Eu falei: eu não estou fazendo nada de errado. Só que a pessoa que está junto com você, se ela estiver fazendo uma coisa errada, o povo vai começar a olhar para você: sei não, mas eu sabia da minha conduta. Um dia esse menino sumiu, que ninguém achou, e foi achar meses depois. E aí, meses depois, ele falou que tinha tomado a decisão que não ia mais seguir a Cristo. E começou a ir para a festa, mas como é que pode? A gente estava no mesmo lugar, a gente ia para a igreja, via o mesmo povo, a mesma pregação que eu ouvia na igreja, ele ouvia, a mesma oportunidade de oração que eu tinha na igreja, ele tinha para orar também, mas a confiança no Senhor não era a mesma. E se eu e você compactuar com pessoas que não confiam no Senhor, pode ficar estreito até para nós. A depender do nível. Não estou falando que você não pode ter amizade com quem não é crente, não estou falando que você não pode ir na casa do seu parente que não é crente, mas se você andar com quem não confia no Senhor de forma íntima, se essa pessoa que vive de forma íntima com você não confiar no Senhor também, a sua confiança
ela pode ser abalada. Você tem que estar muito confiante, muito centrado. Nós vimos ainda no livro de Daniel, no capítulo 12, onde fala sobre que os justos iam fazer proezas, e de fato os macabeus eles fizeram proezas, mas no meio dessas proezas que eles fizeram, teve aqueles que no meio do caminho traíam eles. No meio do caminho lutava para eles desistir das proezas que eles estavam fazendo pelo Senhor. Se eles não tivessem a convicção, a certeza, a confiança daquilo que eles eram e que estavam fazendo, eles não prevaleciam, porque a traição ela dói muito. Recentemente encontrei esse meu amigo e ele, graças a Deus, voltou para a igreja. Eu fiquei muito feliz. Toda vez que eu lembro disso, eu fico muito feliz. Ele foi alguém que a gente correu atrás, orou muito. Hoje ele voltou para a igreja e ele está congregando na Igreja Batista. Eu fiquei muito feliz com isso. Graças a Deus por isso. Só que isso me fez refletir. Eu lembro dele comigo, no meu quarto, ele mexendo no celular e eu assistindo pregação. Quando eu voltei para Cristo, eu botei a cabeça na palavra e falei, eu vou tirar tudo que eu quero. E eu, ouvindo pregação, eu botava o volume bem alto assim, para ver se ele escutava também, para ver se ele prestava atenção no que eu estava vendo, no que estava mexendo comigo, no que estava fazendo meu coração arder, mas para ele não era a mesma coisa. Então, a nossa confiança, ela não pode se basear em quem está com a gente, ela não pode se basear na circunstância do mundo, não pode basear no governo, não pode basear na nossa situação financeira, não pode se basear na situação da igreja, se está cheia, se está vazia, se tem escândalo na igreja, se não tem, não pode se basear na sede mundial, se está uma bênção ou se não está, não pode se basear no nosso emprego, na nossa luta de cada dia. Não, a confiança no Senhor ela tem que ser uma só. Eu confio e pronto. E eu não mudo disso. Eu não abro mão disso. Hoje em dia, as pessoas elas falam que confiam no Senhor, falam que são crentes, mas muitas vezes é da boca para fora. Vou falar uma coisa que é até polêmica. Tem gente que aceita Jesus, batiza, mas continua fazendo show mundano falando de traição. Tem gente que aceita Jesus, batiza, mas continua traindo a esposa e é jogador famoso e todo mundo fala, é crente, é cristão, mas não é. Então, a confiança no Senhor, ela não dá para ser negociada. Ou você confia ou não confia, porque o Senhor está sempre testando isso. Se a gente falar que confia, sendo que não confia, a gente vai perder no teste. Porque as provações elas vêm justamente para confirmar isso aqui. Se vocês perceberam, tudo que nós lemos aqui não fala nada acerca de que não vai vir a luta, de que não vai vir a prova, de que nós não vamos ter que lutar, que nós não vamos ter que encarar dificuldades. Aqui nós não estamos livres dessas situações, só estamos protegidos por causa da confiança. E aí é uma desvantagem muito grande se não confiar. Sim ou não? Sim. A desvantagem é muito grande, porque os que confiam estão protegidos, mas e quem não confia tem o quê? A Bíblia responde novamente, uns confiam em carros, em cavalos, e outros confiam no Senhor. Tem gente que está confiando nos seus investimentos, tem gente que está confiando, já tenho minha casa, já tenho meu carro, já tenho meu emprego, estou tranquilo. Milionários e bilionários já foram de lá do topo para ser morador de rua. Se nós olhar um exemplo disso, olha o que Deus permitiu acontecer com Jó. Do homem mais rico da época virar um mendigo leproso. Olha a situação. Então ninguém está livre de nada. Ou confia no Senhor, ou vai confiar na sua própria força. E aí é onde mora o perigo. Ainda no versículo 5, para a gente finalizar,
A questão do versículo 5, junto com o versículo 4, é que o salmista está orando no versículo 4 para o Senhor fazer bem aos bons. Isso o Senhor faz, mesmo que o bom pareça estar em desvantagem. Já percebeu isso? Parece que geralmente o bom está em desvantagem. Parece que o político bom é o político que não consegue ir para frente, não consegue deslanchar. Parece que a pessoa que está ali na empresa trabalhando certinho é a pessoa mais injustiçada que tem. E os que aprontam é que se dá bem. Já percebeu isso? Mas o salmista está orando para uma coisa aqui. Faze bem, Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Isso vai acontecer. Mas a questão aqui é que tem a questão escatológica. Qual é a questão escatológica? Nós vimos lá em Apocalipse. O bem vai acontecer para todo aquele que é bom e reto de coração. Não é bom no sentido de fazer coisa boa. É bom no sentido de ter Jesus. Porque não tem nenhum bom. E se não tiver Jesus, aí fica pior ainda. Sim ou não? Sim. A questão aqui é escatológica. Porque talvez esse salmista nem viu as coisas que ele orou acontecer. Sabia disso? Talvez o salmista, ele compôs o hino, compôs a adoração, uma adoração bonita, uma adoração de confiança, e talvez ele morreu sem ver isso aqui acontecer. Sem ver os bons se dar bem e os maus sendo levados para ficar com os que praticam a maldade. Talvez ele não viu isso acontecer. Porque tem aqueles que é mal, mas está no meio dos bons infiltrados. Os bons, ele quer que aconteça o bem com eles. Os maus, o salmista está pedindo para que esses maus sejam levados para junto daqueles que praticam a maldade. Tem hora que até eu e você quer isso. Mas nós estamos ainda no tempo da misericórdia. Tempo da misericórdia. Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, tira dessa situação. Salva essa vida. Só que um dia essa oração ela vai acabar. Essa oração vai acabar. Nós vimos lá em Apocalipse que vai chegar uma hora que o tabernáculo vai ser fechado. O que quer dizer isso? O Senhor vai falar assim: eu não quero ouvir mais oração nenhuma. Não adianta pedir misericórdia. Não adianta pedir: o Senhor me salva, o Senhor me tira daqui, Senhor eu quero Jesus. Não vai adiantar mais. Então, esse dia vai chegar. O dia em que o Senhor vai fazer bem aos bons e retos de coração, e aqueles que praticam a maldade, aqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor vai levar com os que praticam a maldade. Isso é o que? Inferno, punição. Vai ter aquele grande dia que o Senhor Jesus, vestido com a sua roupa encharcada de sangue, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai vir com a espada que sai da sua boca e ele vai fazer vingança a todos aqueles que praticaram a maldade contra o povo de Deus. Esse dia vai chegar. Nós vimos isso lá em Apocalipse. E é isso que o salmista está pedindo. Uma questão aqui que ainda vai acontecer. Olha o quão longe vai essa oração. Olha o quão longe vai o pedido desse salmista. Essa oração aqui, ela acumula lá naquele cálicezinho de Apocalipse que nós vimos, a oração dos santos, que vai enchendo. Lembra? O cálice, ele vai enchendo. E depois vem o cálice da ira de Deus. Mas primeiro o cálice da oração dos santos vai enchendo. A minha oração e a sua, sendo essa aqui, que é a oração que Deus quer que seja feita, isso vai acontecer. Agora, é uma coisa escatológica. Nós estamos num tempo em que a realidade é: Senhor, salva essa vida, cura essa vida, liberta, faz nascer de novo. Mas haverá um dia reservado para a ira de Deus. E o salmista, ele sabe disso. E ele está depositando aqui a sua confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quem confia já está salvo, não vai mudar, não vai se abalar, não vai transigir de um lado para o outro, não vai mudar de rumo, não vai para um caminho tortuoso.
Mas ele fez uma oração: aos retos, aos bons, Senhor faz o bem. Mas quanto àqueles que praticam, que se desviaram para os seus caminhos tortuosos, leva eles para ficarem com aqueles que praticam a maldade. Isso aqui era um cântico onde todos aqueles peregrinos que iam para Jerusalém, são milhares de pessoas, iam para Jerusalém, tanto no caminho quanto na hora da liturgia, adoravam ao Senhor com esses cânticos. Amém? Amém. Quem confia no Senhor, diga amém. Amém. Quem confia no Senhor, bate palma para Ele. Então, irmãos, vamos depositar a nossa confiança no Senhor. No Senhor. Não tem nenhuma lei de governo nenhum que possa atrapalhar a vida daquele que confia no Senhor. Vocês sabiam disso? Uma vez eu vi uma senhora contando um testemunho de que ela estava tentando algo, um direito que ela tinha, mas que a lei, era uma dificuldade que ela tinha, ela precisava do benefício, e a lei daquela época ainda não era uma lei que ela podia receber o benefício, talvez, acho que por causa do prazo. A lei não permitia, por conta do prazo que ela tinha naquela situação, pois na época que ela estava orando, era na época do governo Dilma, a Dilma foi lá e assinou a lei, mudando o prazo, e era um prazo certinho para a mulher receber a bênção dela. Irmão, quem confia no Senhor, não fica abalado. A minha mãe mesmo, ela é testemunha disso. Para ela receber o benefício dela, meu pai tinha que trabalhar mais 2 anos, só que ele tinha morrido. Tinha que ter trabalhado. E olha que ele tinha começado a trabalhar registrado com 14 anos. Mas para ela ser pensionista, ele tinha que ter mais 2 anos trabalhado registrado. E ele morreu antes. Mas a minha mãe foi para a sede mundial, começou a fazer campanha e ela conseguiu o benefício dela. Não tem governo para atrapalhar. A gente tem que entender que aquele que confia no Senhor, o cristão que serve a Deus, ele é livre dessas coisas. A gente passa pelas dificuldades, mas se o Senhor quiser também livrar a gente, Ele muda a lei, Ele muda tudo. Ele muda tudo. A minha rua ela é um pouquinho estranha, né? Para resumir, minha rua ela é um pouquinho estranha, assim, povo. Tem uns crentes abençoados, mas tem um povo estranho, uns rapazes estranhos lá. E aí, uma vez eu conversando com um colega desse assunto de rua perigosa, essas coisas, ele falou: não, é porque lá eu troco ideia com todo mundo na minha rua, né? Nunca se sabe e não sei o que. Ele na sua rua, eu falei: eu dou bom dia, boa tarde, boa noite se estiver passando perto do meu portão. Mas quem está lá, eu estou aqui. Ele: não, mas tem que trocar ideia, senhora. E eu falei: não, senhora, nada. Quem cuida de mim é o Senhor. Eu não vou lá puxar saco de ninguém com medo de ninguém. Porque quem anda comigo é mais forte. Eu não vou atentar ninguém, não vou perturbar ninguém, não estou falando mal de ninguém. Estou com a minha conduta todo dia a mesma coisa. Se precisar de mim, eu vou estender a mão, ajudar. Se vir pedir uma oração, eu oro. Se precisar de alguma coisa, eu ajudo. Mas eu não vou puxar saco de ninguém, que eu não estou com medo de ninguém. Quem confia no Senhor, irmãos, não tem medo. Não anda com medo. Porque quem protege é o Senhor. Vamos depositar ainda mais a nossa confiança no nosso Deus. Ainda mais. Muitas coisas ainda não aconteceram na nossa vida, porque muitas vezes a gente se abala. A gente se abala com que o outro... Um dia eu estava trabalhando, veio um, falou: você viu o que aconteceu com tal motorista? Eu falei: ah, meu Deus, já vem. Foi o quê? Não, é porque pegaram ele, bateram, tomaram o carro. Aí foi com ele lá. Mas eu estou protegido pelo Senhor. Eu tenho que confiar no Senhor. O Senhor é quem cuida de mim, é quem livra e é quem nos guarda. Sim ou não? Sim.
Está todo mundo aqui inteiro, porque nós temos a certeza de que o Senhor, Ele está cuidando de nós. Nós servimos, acho que pouca gente aqui tem menos de 10 anos de crente. E todo esse tempo servindo a Jesus, Ele nunca fez mal para a gente. Todo esse tempo servindo a Cristo, Ele sempre cuidou do teu povo. Vamos depositar a nossa confiança no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Louvado seja Deus.